E já voltamos com nossa aula 18, volume do prisma. Só que essa aula foi muito boa, velho. Ei, pensa na aula bem bacana. Por quê? 3 momentos diferentes. Podemos até organizar em 4 momentos diferentes. Por quê? Fizemos o volume da pirâmide, cálculo. Fizemos um quiz, beleza, para relembrar quase tudo. Fizemos desenhos, desenhamos os sólidos espaciais. E aí, você conseguiu desenhar? Olha, uma coisa que eu descobri, que eu aprendi com o tempo, é treino, tá? Eu sou péssimo desenhista, péssimo. É treino. Você vai treinando, vai dando forma. E por último, fizemos ali, não é o momento para continuar a construção dos nossos sólidos geométricos. Já fizemos a construção de prismas e pirâmides. Vai fazendo. Cada aula vai ter um tempinho para você ir fazendo e construindo, beleza? Então vamos revisar nossa aula 18 na telinha, diretor. Aula 18, volume do prisma. Opa, não, pirâmide, professor. A nossa aula agora, parte 5, é volume, não vou esquecer não, da pirâmide. Beleza. As pirâmides são classificadas de acordo com sua base. Então eu olho para a base da pirâmide e já vou saber o nome dessa pirâmide. E para calcular o volume da pirâmide, eu preciso calcular a área da base. A base pode ser triângulo, a base pode ser um quadrilátero, a base pode ser um pentágono, um hexágono, vai depender da minha figura. Então, é só fazer a área da base vezes a altura e dividir por 3. Na aula, nós também aprendemos o seguinte: se prisma e pirâmide, olha só, prisma, pirâmide, tá aqui. Base. Se as bases forem iguais e a altura também forem iguais, pronto. Estou falando separadamente, tá? Prisma, pirâmide. Mesma base e mesma altura, aí, o que acontece? Esse aqui tem um volume. Esse aqui, o volume é a terça parte. Terça parte. Beleza. E se fosse o contrário? Se eu tivesse o volume da pirâmide? Vamos lá ao contrário, então. Vamos ao contrário. Tenho o volume da pirâmide. Como é que eu vou fazer o volume do prisma? Ele me deu aqui o volume da pirâmide. V. O prisma vai ser 3V. Beleza? Consegue entender e lembrar disso? Perfeito. A nossa pirâmide, olha só, ela vai ter, né, essas características todas agora. A nossa pirâmide, ela vai ter a quantidade de faces laterais iguais à quantidade de vértices. A área total vai ser a área da base mais a área de todos os triângulos que eu tenho na minha figura. O volume vai ser a área da base vezes a altura, dividido por 3. E agora é hora de colocarmos em prática tudo isso. A atividade de sala é com vocês. Pronto? Não, tava tranquilo, não é? Fala a verdade. Tranquilo. Claro que eu sei que alguns estão ainda ali, ó. Mas é aquele detalhe, é continuar. Não pode parar, porque se parar, a engrenagem vai enferrujar. Você já viu aquele moinho que a gente usa para moer cana ou para fazer, né? Pois é,
quanto mais tempo você usa, mais leve ele fica, porque ele está sendo utilizado. Se você para de usar, quando você for usar, parece que está emperrado, está travando ali. Então, esse detalhe, não pode parar de movimentar, beleza? Então vamos ver se teve dúvida, se teve algum problema. Agora é a hora de resolver esses problemas e tirar as dúvidas. Na telinha, resolução das atividades de sala, tirando as dúvidas. Primeira questão. Uma pirâmide de base quadrangular possui altura medindo 2 metros e cada lado da base com medida igual a 3 metros. Então já sei que eu tenho uma base quadrada, vou colocar bem aqui. Então a área da base, como é que faz? E isso... lado ao quadrado. Vamos lá. 3 ao quadrado. Muito bom. 9. A altura da pirâmide, 2 metros. Tá aqui, ó. O volume é a área da base vezes a altura, dividido por 3. Não é 2. 3. Área da base, 9. Altura, 2, dividido por 3. 9 vezes 2 é 18, dividido por 3. Então, o volume é 6. Aqui, ó, tá tudo em metros, tá? Então, vou colocar aqui metros cúbicos. Ah, professor, mas lá, tá. Vamos lá, então. Metros cúbicos. Só você passa o corretivo aí, ó. Tô passando o corretivo aqui. É metros. Beleza? Mas se você fez e achou o 6, tá perfeito. A resposta certa é a letra... Isso, letra C. Questão de número 2, na telinha. A parte mais alta da torre de uma igreja é uma pirâmide quadrada. Tá aqui a figura, olha só aqui a pirâmide quadrada. A aresta da base tem 6 metros. Vou colocar aqui 6 metros. E a altura da pirâmide é 4 metros. Então, a altura da pirâmide, 4 metros. Qual é o volume dessa parte da torre? Qual é o espaço ali? Se eu fosse colocar uma central de ar, qual é o espaço que tem ali dentro? Primeira coisa, a área da base, um quadrado, lado ao quadrado. 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, o quê? Metros quadrados. Beleza? Pronto. Vamos para o volume agora. Volume, a área da base, vezes a altura, dividido por 3. Volume, área da base, altura, podemos dividir 36 por 3 ou multiplicar e dividir o resultado final. Vocês podem escolher. Geralmente, eu prefiro simplificar. Mas teve alguns alunos já, né, que ficaram ali questionando, falando, que não entenderam. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer 36 vezes 4. 24 vai 2, 12 com 2 dá 14. Então aqui volta 144 dividido por 3. 144 dividido por 3. 4 dá 12, sobrou 2, baixo 4. 24 aqui vai dar 8. 48. Volume é igual a 48 metros cúbicos. Se fizéssemos simplificando, ia ficar assim, ó, simplificando.
36 vezes... Cadê? Vezes 4, dividido por 3. Simplifica aqui, dá 12. 12 vezes 4, 48. Simplificar é dividir, tá? Ó, simplificar é dividir, deu 12. 12 vezes 4, 48. Então, essa é a nossa resposta. Ok? Aqui foi só alguns cálculos e aqui o processo de simplificação para quem acha mais fácil. Para aqueles que ainda estão se atrapalhando um pouquinho, sem problema nenhum. Só dá uma olhadinha depois, tenta entender, beleza? Questão número 3, na telinha. Uma barraca de camping tem formato de pirâmide, como mostra a figura. Tá na moda agora, você viu aquela barraquinha? Você só toca em cima assim, ela já monta sozinha? Pois é. Se quisermos calcular a capacidade que ela comporta em metros cúbicos, obteremos o que como resposta? Vamos lá. Base quadrada, então, área da base, L ao quadrado. Área da base, 3 ao quadrado. Área da base é 9. Volume, área da base vezes altura, dividido por 3. A altura da barraca é 4 metros, então vai ficar 9 vezes 4, dividido por 3. 36 dividido por 3, 12 metros cúbicos. Resposta, letra B. Vamos marcar aqui para ficar visível. Pronto. Questão de número 3, também resolvida. Beleza. Bem tranquilo. Decolando para o futuro. Volta aqui que eu quero decolar para o futuro. Cadê? Decolando para o futuro. Cadê o foguete? Cadê o foguete? O foguete sumiu. Mas está aí. Estamos decolando para o futuro. Tá aí o foguete. Pensou que ele tinha fugido, né? Questão número 4. Uma indústria irá fabricar uma peça no formato de uma pirâmide triangular, com medidas indicadas na figura. Olha só, a base é um triângulo 6 com altura 3 e a altura dessa pirâmide é 15 centímetros. Sabendo que serão fabricadas 500 peças, determine o volume total de aço que será gasto nessa produção. Então vamos lá. Volume é área da base vezes altura dividido por 3. Vou fazer aqui embaixo, glória, a área da base, bem aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2. Base 6, altura 3, dividido por 2. A área da base é igual a 18 dividido por 2. A área da base é igual a 9 centímetros quadrados. Essa é a área da base. Volume, vou pegar outra canetinha. Volume, área da base vezes altura. Volume é igual a 9 vezes altura 15 dividido por 3. Volume é igual. 15 vezes 9 é 135. Por que eu sei que é 135? Porque se fosse vezes 10, dava 150. 150 menos 15, 135. Então, o volume vai ser igual a 45 centímetros cúbicos. Professor, então a resposta é a letra A? Não, porque serão confeccionadas 500 peças. Aqui é o volume, vou colocar bem aqui, ó, volume de uma peça. Quanto que deu? 45 centímetros cúbicos. Serão confeccionadas 500 peças. Então, olha só, 500 vezes 45. Olha a estratégia, olha a estratégia. 2 zeros no final.
esses dois zeros aqui, 45 vezes 5. Isso, 225. Então, 22.500 centímetros cúbicos. Esse aqui é o volume das 500 peças. Beleza? A resposta certa é a letra D, 22.500 centímetros cúbicos. O nosso Brincando com os Números fez uma pergunta que era uma charada sobre os carecas. E eu não vou rir muito, tá? Porque eu também já estou chegando lá. 2 carecas, qual é o mais careca? Simples. O mais careca é aquele que tem a cabeça maior. Esse vai ser o mais careca, porque tem uma área maior para ser careca. Beleza? Encerramos a nossa aula 18. Professor, faltam 3 minutos. Continua fazendo os sólidos, desenha, monta o prisma, monta a pirâmide. Cada minuto que for sobrando é para você fazer a nossa atividade interativa. Beleza? Ó, não terminamos ainda geometria espacial. Calma aí, tá? Já voltamos com outra aula de matemática.